Seção 8ª. Do Processo Legislativo. Subseção 1ª. Disposições Gerais. Artigo 30. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: Inciso 1º. Emendas à Lei Orgânica do Município. Inciso 2º. Leis complementares. Inciso 3º. Leis ordinárias. Inciso 5º. Decretos legislativos. Inciso 5º. Resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 2ª. Das emendas à Lei Orgânica. Artigo 31. A Lei Orgânica do Município será emendada mediante proposta. Inciso 1º. Do Prefeito Municipal. Inciso 2º. 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 3º. De pelo menos 5% do eleitorado do município. Parágrafo 1º. A proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, considerando-se aprovada, se obtiver, em ambos, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. A emenda aprovada nos termos deste artigo será promulgada pela Mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada, ou havida prejudicada, não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Artigo 31. A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção no município, de estado de sítio, ou de estado de defesa. Inciso 1º. Subseção 3ª. Código Tributário do Município. Leis. Artigo 31. B. A iniciativa das leis ordinárias e complementares compete ao prefeito, a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta lei. Artigo 32. As leis complementares exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria absoluta da Câmara. Parágrafo único. São leis complementares as concernentes às seguintes matérias: Inciso 2º. Estatutos dos servidores municipais. Inciso 3º. Plano diretor do município. Inciso 4º. Guarda Municipal, sua instituição e organização. Inciso 5º. Código de Obras. Inciso 6º. Código de Posturas. Artigo 32. Aos projetos previstos neste artigo, bem como das respectivas exposições de motivos, antes de submetidos à discussão da Câmara Municipal, será dada divulgação com a maior amplitude possível, não se admitindo tramitação em regime de urgência. Parágrafo único. Dentro de 15 dias, contados da leitura dos projetos referidos no parágrafo anterior, qualquer entidade da sociedade civil organizada poderá apresentar sugestões ao Poder Legislativo. Artigo 33. As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara Municipal. Artigo 35. A votação e a discussão da matéria constante da ordem do dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Artigo 37. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre: Inciso 1º. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta ou indireta. Inciso 2º. Fixação ou aumento da remuneração dos servidores. Inciso 3º.
servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos e empregos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 4º. Organização administrativa, matéria orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração. Inciso 5º. Criação e extinção de secretarias municipais e órgãos da administração pública municipal. Inciso 6º. Matéria típica de administração dependente de autorização legislativa. Inciso 7º. Plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Artigo 39. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvado o disposto nos artigos 137 parágrafo 3º e 137 parágrafo 4º. Inciso 2º. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Artigo 39. A nenhum projeto de lei que implique a criação, ou aumento de despesa pública, será aprovado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos. Artigo 40. A iniciativa popular será exercida pela apresentação, à Câmara Municipal, de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado municipal, contendo assunto de interesse específico do município. Parágrafo 2º. A tramitação dos projetos de lei de iniciativa popular obedecerá às normas relativas ao processo legislativo estabelecido nesta lei. Parágrafo 3º. Caberá ao regimento interno da Câmara Municipal assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular serão propostos e defendidos na tribuna do Legislativo. Artigo 41. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, indicando e justificando o pedido de urgência na mensagem que acompanha os projetos, os quais deverão ser apreciados no prazo de 30 dias. Parágrafo 1º. Decorrido, sem deliberação, o prazo fixado no caput deste artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia, para que se ultime sua votação, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, exceto apreciação de veto. Parágrafo 2º. O prazo referido neste artigo não corre nos períodos de recesso da Câmara e não se aplica aos projetos de codificação. Artigo 42. O projeto aprovado será, no prazo de 10 dias úteis, enviado pelo presidente da Câmara Municipal ao prefeito municipal, que, concordando, o sancionará e promulgará, no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito municipal importará em sanção tácita. Artigo 43. Se o prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á assento agudo total, ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 1º. O veto deverá ser sempre justificado e, quando parcial, abrangerá o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso, ou de alínea. Parágrafo 2º. O veto será apreciado dentro de 30 dias, contados do seu recebimento, em uma única discussão, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio aberto. Parágrafo 4º. Esgotado sem deliberação o prazo previsto no parágrafo 2º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Parágrafo 5º. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito, em 48 horas, para promulgação. Parágrafo 6º.
Se o prefeito municipal não promulgar a lei em 48 horas, nos casos de sanção tácita ou rejeição do veto, o presidente da Câmara Municipal a promulgará e, se este não o fizer, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Parágrafo 7º. A lei promulgada nos termos do parágrafo anterior produzirá efeitos a partir de sua publicação. Parágrafo 8º. Nos casos de veto parcial, as disposições aprovadas pela Câmara Municipal serão promulgadas pelo seu presidente, com o mesmo número da lei original. Parágrafo 9º. O prazo previsto no parágrafo 2º não corre nos períodos de recesso da Câmara. Parágrafo 10. A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Parágrafo 11. Na apreciação do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado. Artigo 44. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 45. O projeto de lei com parecer contrário de todas as comissões é tido como arquivado. Artigo 47. É vedada a edição de medida provisória pelo Executivo Municipal. Subseção 4ª. Dos decretos legislativos e das resoluções. Artigo 48. As proposições destinadas a regular matéria político-administrativa de competência exclusiva da Câmara Municipal são: inciso 1º. Decretos legislativos, de efeitos externos. Inciso 2º. Resoluções, de efeitos internos. Parágrafo único. Os projetos de decreto legislativo e de resolução aprovados em plenário não dependem de sanção do prefeito, sendo promulgados pelo presidente da Câmara Municipal. Artigo 48. A dependem de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, os projetos de decreto legislativo que tratam de: inciso 1º. Outorga de títulos e honrarias. Inciso 2º. Rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas. Artigo 48. B. O regimento interno da Câmara Municipal disciplinará os casos de decreto legislativo e de resolução, cuja elaboração, redação, alteração e consolidação serão feitas com observância das mesmas normas técnicas relativas às leis.